A vitória do Marco Bezek no Grande Prêmio da Grã-Bretanha de MotoGP foi aquela cerejinha que estava faltando na torta de climão que está sendo servida na Aprilia neste momento da temporada 2025 da MotoGP. Se você acompanha o Flag to Flag, você está sabendo que o Jorge Martin deu uma azedada ali no ambiente de Noale, né? Durante o fim de semana do GP da França, ele esteve em Le Mans, pegando todo mundo meio de surpresa, para ir lá falar com a equipe sobre uma cláusula de desempenho que consta no contrato dele. A gente, claro, não tem todos os pormenores da situação, porque ninguém revela, né, detalhes de contrato. Mas a gente tem algumas informações sobre isso, e uma delas é que o Jorge Martins esteve em Le Mans para falar para a Aprilia, né, sugerir à Aprilia, tentar negociar com a Aprilia para estender o prazo de vigência dessa cláusula, porque ela ia até o GP da França. E aí ele tinha esse limite, né? Você pode usar essa cláusula até o GP da França para você não ficar preso por contrato para 2026. Então o que, que ele queria? Queria estender essa cláusula. Ele pediu mais 6 corridas a partir do momento em que ele voltasse a correr. Só que aí, às vésperas do GP da Grã-Bretanha, a gente teve a Aprilia quebrando o silêncio pela primeira vez. Depois de 10 dias muda, ela emitiu um comunicado à imprensa dizendo que o contrato é válido até 2026, não tem nenhuma negociação em curso, todo mundo vai cumprir o contrato. E ela também lançou, né, um aviso, ou como os jovens diriam atualmente, um shade para cima, provavelmente da Honda, porque é quem está sendo mais especulada, né, nesse momento como um provável destino do Jorge Martin, dizendo assim: a gente gostaria que as fábricas não fizessem propostas a pilotos que estão sob contrato. Não foi exatamente com essas palavras, foi um pouquinho mais. Não foi estúpido, mas foi um pouquinho mais incisivo, eu diria. E aí ficou, né, aquele ambiente. Mas, claro, como o roteirista da MotoGP tá inspiradíssimo em 2025, o que a gente viu na corrida de Silverstone foi um momento, assim, para coroar tudo o que está acontecendo na Aprilia. Até então, a gente não tinha visto a RSGP brilhar na temporada, né? Eu, inclusive, falei sobre isso no vídeo passado, que a gente não consegue exatamente dizer qual é a segunda melhor moto do grid. E aí, Dona Aprilia surgiu competitiva em Silverstone. Não chega a ser uma surpresa, porque é uma pista que sempre favoreceu o desempenho da Aprilia, né? Eles já tiveram bons desempenhos ali em outros anos. Mas dessa vez a gente viu um Marco Bezek muito forte. Ele já tinha sido forte na sprint, né? A classificação não foi tão boa, mas ele foi forte na sprint. E aí na corrida ele vai lá e vence. Conseguiu a quinta vitória da Aprilia na MotoGP, a primeira desde o GP das Américas do ano passado, que tinha sido conquistada com o Maverick Vinales, e obviamente a primeira dele com a Aprilia. Agora, o momento é muito oportuno, porque a Aprilia não deixou de aproveitar a situação para ir lá e, ó, tascar-lhe uma resposta no Jorge Martin. A primeira coisa que a gente viu logo depois da bandeirada foi um quadrinho na tela da MotoGP com uma entrevista do Máximo Rivola, que é o diretor executivo da Aprilia, que ele deu para o serviço de streaming espanhol DAZN, e aí ele falou que aquilo era um recado para o Jorge Martin, que a moto também podia vencer. Não foi só isso, tá? Porque o release, né, o comunicado que a Aprilia mandou para a imprensa depois da corrida, falava a mesma coisa. Que era um aviso para o Martin, que era uma evidência de que quando ele voltasse, ele ia encontrar uma moto competitiva e tudo mais. Então eles aproveitaram, né, para, ó, vamos desopilar o fígado, esfregar na cara dele, que sim, a gente tem uma moto vencedora. A situação estava muito ruim, a gente estava em crise, mas a moto é vencedora. Depois, acho que o Rivola deu uma acalmada. E aí conversaram de novo com ele. E ele, né, ele até reconheceu que ficar essa troca de indiretas não é exatamente a melhor maneira de remediar as coisas. Mas ele deixou claro que a equipe está esperando o Jorge Martin de volta. Eles querem Jorge Martin de volta. Mas ele também reconheceu que o momento em que o Jorge Martin voltar vai precisar de algum reparo nessa relação. Só que aí ele falou uma coisa legal. Ele apontou assim: quando você tem um casamento, as duas partes precisam se empenhar para fazer dar certo. Ele deixou claro que a Aprilia está pronta para fazer a parte dela. Resta a gente saber se o Jorge Martin vai estar também. Durante o fim de semana, o Martin fez uma postagem na internet, né? Ele falou que era a primeira vez que ele estava voltando aos treinos e ele prometeu que ele daria a versão dele em breve. Por enquanto, ainda não deu, a gente não sabe efetivamente o quão breve será esse breve, mas ele disse que vai falar logo mais para contar o lado dele da história. O fato é que a Aprilia conseguiu, mais ou menos, sair do buraco. Não é uma vitória que resolve nenhum problema. Não é. É uma vitória que chega num momento curioso, obviamente. Mas, de novo, é uma pista que favorece a Aprilia. E é uma circunstância de corrida que também favoreceu. Porque aquela corrida era do Fábio Quartararo. Ponto.
Quartararo tinha feito um trabalho impecável no domingo, abriu um caminhão de vantagem, ele tinha mais de 5 segundos de vantagem na frente até quebrar. E aí a vitória ficou nas mãos do Bezzecchi, que também fez um trabalho impecável. Ok, indiscutível. Mas não é uma vitória que fale, meu Deus, então agora a Aprilia é a segunda força do campeonato. Não, não é. Deu uma mexida de novo na tabela de classificação. Agora a Honda segue na segunda colocação, a Aprilia vai para terceiro, a KTM na quarta colocação e a Yamaha na lanterna. Isso não é real. A Yamaha não é a pior moto do ano. De longe, ela não é. Acho que é muito mais provável a gente dizer que a KTM é a pior moto do ano. Inclusive, Pedro Acosta, possesso. Possesso já deixou claro que não tem paciência, que não vai ficar esperando a vida inteira para ser campeão da MotoGP. Então o clima por lá também não tá dos melhores. Mas no caso da Aprilia, acho que é um respiro importante, né? Num momento em que você precisava dar uma resposta. E assim, eles podiam ficar falando na imprensa o quanto eles quisessem, podia mandar um zap pro Martin reclamando quanto quisesse. Nada disso seria tão efetivo quanto você ir lá e provar na pista que você tá trabalhando e você tá trabalhando bem. A Aprilia teve alguns momentos de mais destaque nas últimas temporadas e ela vinha fazendo um ano muito ruim. Então, de repente, você conseguir se mostrar competitiva é muito importante. Serve de ânimo para quem está trabalhando, serve também de um incentivo para o Jorge Martin, né? Se ele tinha alguma dúvida do quão capaz é essa moto, talvez agora ele tenha se convencido um pouco. A gente ficou, né, naquela curiosidade, será que o Martin tá vendo? A gente não sabe se ele tava. Mas o que a gente pode dizer com certeza é que logo depois da corrida rolou uma curtida dele num post que relatava a vitória da Aprilia. Então, acho que, né, sabendo, ele soube de imediato. E depois também ele fez uma postagem parabenizando a Aprilia e o Marco Bezzecchi. Então, estava acompanhando o que aconteceu, sabe que a Aprilia conseguiu vencer a corrida. E a Torta de Climão tem um capítulo melhor ainda, por quê? Porque no fim de semana vai ter a Aprilia All Stars, que é quando a empresa de Noale reúne todos os seus pilotos num evento ali com o público e tal, em Misano. Vai ser, ó, porque o Martin vai, tá? Tá confirmado, eles já tinham confirmado uns dias atrás que teria a presença do Jorge Martin. Então vai ser assim, ó, uma beleza. O clima tá instaurado. Mas também a gente precisa destacar o papel do Marco Bezzecchi. O Máximo Rivola contou que logo depois do GP da França, o Bezzecchi mandou um vídeo para eles pedindo para que fosse distribuído para a fábrica inteira. Nesse vídeo ele deixava claro que ele confiava no projeto, que ele acreditava no que eles estavam fazendo, para eles continuarem trabalhando, que ele tinha certeza que as coisas dariam certo. Então ele destacou o papel de liderança que o Bezzecchi assumiu nesse momento. Eu já falei sobre isso em outro momento. Acho que o Bezzecchi acabou sobrecarregado nessa situação da Aprilia, porque um piloto machucado, um estreante e um perdido, como tá o Raul Fernandes, sobrou o trabalho todo para ele. Tem ali o Lorenzo Savadori para ajudar, mas de novo, o Lorenzo Savadori é um piloto de testes e não é um piloto que tem nível de MotoGP. Ele nunca teve o mesmo nível competitivo dos outros pilotos. Então não é exatamente a mesma coisa você tê-lo ali do que você ter, né, obviamente, o Jorge Martin ou qualquer que fosse o outro piloto que tivesse, né, nível competitivo da categoria. Então não era uma coisa que estava muito tranquila para a Aprilia. Agora dá para dar uma respirada. Mas não adianta nada você ganhar uma corrida e chegar na próxima ser a última, né? Tem que ver a Aprilia sendo mais protagonista, tem que ver a Aprilia sendo mais competitiva. Mas é um respiro importante, coroa um momento curioso, né? Eu acho que isso é o mais incrível dessa história. Assim como aconteceu na etapa passada, né, que a gente teve o exemplo vivo da mudança de regulamento da MotoGP, dessa vez a gente vê uma resposta que uma fábrica precisava dar a um piloto num momento complicado. A gente ainda, né, como eu falei, faltam as explicações do Martin, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. A própria Aprilia emitiu um comunicado, mas não ficou detalhando tanto assim o que estava acontecendo. Então a gente não sabe 100% do que aconteceu. A gente ouviu algumas coisas, né, de outros pilotos, algumas pessoas defendendo que não, tem que cumprir contrato, como aconteceu com o Pecco, por exemplo. O Mark Marques disse que não queria falar porque ele queria primeiro ouvir os dois lados, ele queria ouvir o Martin para poder entender o que estava acontecendo. Rolaram comparações por conta dos rompimentos de contrato do Mark Marques e do Johan Zarco. O do Mark Marques não tem paralelo algum, né? O Mark Marques rompeu um contrato depois de dar à Honda muito sucesso, muito sucesso. Ele passou anos em cima daquela moto, venceu muito com ela, só que ele também se machucou muito. Aquela moto deixou, né, sequelas, dores e afins. Então chegou uma hora que ele
entregou os pontos, falou, gente, obrigado, tô indo embora. E uma coisa que ele deixou claro, e ele inclusive falou sobre isso no fim de semana, a Honda precisava do dinheiro para desenvolver a moto, não para me pagar. E tá funcionando. Ela tá botando dinheiro lá e tá desenvolvendo a moto. No caso do Zarco com a KTM, talvez tenha um paralelo, mas eu ainda acho que não, porque o Zarco tava lá para testar a moto, ele tava lá para andar, para correr, para treinar, e não se encaixou, não gostou, não tinha esperança e tudo mais, optou por ir embora. O Martin não tá, né? O Martin não fez corrida. Ele fez um fim de semana, não fez o fim de semana inteiro. No fim de semana que ele fez, ele não estava em plena forma, porque ele estava voltando de lesão. Então é uma situação complicada de se avaliar. Mas a cerejinha do bolo tá lá, né? Completou a festa, mostrando que sim, a Aprilia tem capacidade de desenvolver uma moto que é capaz de vencer corrida. Precisa ver se ela vai ter essa mesma capacidade de manter esse desempenho, né? Se ela vai conseguir continuar nessa forma que ela demonstrou em Silverstone, ou se vai ser só aquele ponto e vírgula na temporada, né? Não marca um final, mas também não vai ter uma grande continuidade ali. Precisa ver o que vem a seguir, mas que foi no momento oportuno, que serve de respiro para a equipe. E coroa o trabalho que o Bezek vem fazendo sozinho, isso, tá claro. Vamos ver o que vem a seguir. Me conta, tá confiante de que a Aprilia vai continuar nesta fase? Ou a gente vai ver mais um retrocesso antes de as coisas engrenarem? Ou talvez elas nem engrenem. Me conta aí e a gente se vê depois. Valeu!